Olá, tudo bem? Eu estou passando por aqui só para lembrar que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Então ele acaba, de certa forma, como comprovante que você fez esse curso e a utilização dele também é bem interessante para colocar ali como atividades complementares para universidades, lembrando que são 40 horas de atividade complementar e também é um grande diferencial para o seu currículo, para o mercado de trabalho. O certificado ele acompanha do material complementar, que justamente é um e-book exclusivo com todo o conteúdo que a gente viu aqui dos slides, e ele também está incrível, porque ele tem uns detalhes, umas informações a mais, tá bom? Então, sem mais enrolações, boa aula! Olá, bem-vindo à aula 3. Espero que esteja preparado, preparada, porque agora temos coisas para falar e para mostrar. Acho que nessa parte aqui da aula 3 é a parte mais interessante que, de certa forma, é bem voltada para a prática mesmo da cinesiologia. Inclusive, falar em prática, eu desafio para ficar uma coisa mais somestésica, você fazer os gestos, né? Pensar no movimento e executar ao vivo o movimento. Isso facilita também nosso processo de aprendizagem. Então, falando em cinesiologia, falando em movimento, então essa aula ela traz para a gente muitas condições de olhar esses movimentos. Não que as demais não tiveram, né, ao longo de tudo que a gente falou, né, da coluna vertebral, um pouquinho dos planos e eixos e tudo mais, mas essa daqui em diante, principalmente por fato de falar dos membros superiores, dá para a gente explorar um pouco mais cada um desses gestos, que é o que a gente vai tentar fazer bem basicão aqui de forma prática mesmo. Eu vou mostrar imagens diferentes, acho que vai ficar mais ilustrativo também. Então a gente vai fazer um pontapé inicial também, uma pequena introdução, não muito diferente do que a gente viu nas aulas anteriores. Também falaremos dos componentes ósseos, a gente vai falar obviamente dos componentes articulares, e aí o grande foco que é falar dos movimentos, e hora ou outra eu vou citar alguns músculos, né? Comentei na aula 2 sobre a importância de juntar áreas, né? Então pensar agora de aspectos biomecânicos vai ser muito interessante quando a gente inclui os músculos, né, com esses gestos, né, de flexão, extensão, rotação, a posição desses músculos, né, quem são os grandes grupos musculares que fazem aquele gesto. Isso é bem mais biomecânico do que cinesiológico de forma didática, tá? Lembrando que as coisas elas não são tão separáveis quanto a gente espera ou até mesmo quanto a gente gostaria. Mas enfim. Então, dando início, o primeiro ponto que a gente vai fazer, né, é pensar na introdução, esses membros superiores, bem básico mesmo, ele faz parte de um esqueleto que a gente já citou essa palavra, né, que é o esqueleto apendicular, e sim, eles são conectados a um esqueleto que é o esqueleto axial. Então é a parte mais estrutural com a parte mais de grandes amplitudes de movimento. E aí, para isso, a gente, dentro desse esqueleto axial, a gente tem uma cintura, né, que se chama cintura escapular, que são os dois grandes ossos escápulas. A gente vai ver isso em algumas imagens para ficar mais claro, né? E essas escápulas, elas junto com o osso húmero, começam a formar o que seria ali o membro superior. Então o que eu quero trazer de importante aqui é quando a gente pensa o esqueleto axial para falar de como começa o membro superior. Esse esqueleto axial ele termina nas vértebras e costelas. Entende? Na imagem vai ficar um pouco mais claro. Mas visualiza. Vértebras e a caixa torácica, as costelas. A escápula, que é um osso totalmente irregular, a escápula já é parte do membro superior, ou seja, esqueleto apendicular. Isso tem que ficar muito claro, porque por vezes essa resposta não é muito boa. Imagina de novo, né? Pergunta de prova, concurso público. Faz parte do esqueleto apendicular as costelas médias. Caramba, que absurdo. Compreende o esqueleto axial, vértebras, costelas e osso, escápula. Talvez até a clavícula, vai. Já põe um a mais ali. Aí você fala, nossa, que estranho. O esqueleto axial, ou seja, só o membro superior, é a partir do osso húmero. Opa!
vai chocando, entendeu? Não orna com as nossas bases anatômicas, nem cinesiológicas e menos ainda biomecânicas. Então é importante saber. Então, isso pegando só de exemplo, só para ser uma pequena introdução nossa aí, para facilitar um pouco o nosso processo. Então deixa eu habilitar aqui mais uma vez uma imagem, que acho que a imagem fala melhor do que as minhas palavras, né? Então, esse grande osso aqui, que está ilustrado em amarelo, tá vendo? Deixa eu contorná-lo aqui, lá atrás, o amarelinho. E ele fica aqui no meio, né? Ó, tá vendo? Essa aqui é a escápula. A gente tá vendo numa vista anterior, ou seja, num plano que a gente vê primeiro as costelas e depois a escápula. Do outro lado é idem, né? Tudo bem? Olha ela lá atrás, o contorno dela. E aqui a gente tem esse pequeno ossinho que é a clavícula. Então, tanto escápula quanto clavícula fazem parte do esqueleto axial, membro superior. Depois vem os demais, né? Aí a gente vai explorar isso em outras imagens. O osso húmero e assim sucessivamente. Então, pensando dessa forma, isso vai facilitar um pouco no nosso movimento, né? Quando a gente for fazer os gestos de membro superior, a escápula e a clavícula participam. Se elas participam do movimento, elas têm que participar de um conceito que é esqueleto axial ou apendicular. Elas têm que fazer parte dele ou não. Isso é uma coisa que é totalmente dependente, é total necessária mesmo, né? Então agora visualizando aqui o esqueleto como um todo, né? O membro superior como um todo. Então mais uma vez, clavícula e escápula participam, tudo bem? O osso húmero participa. Do lado de cá é o osso rádio, do lado de lá é o osso ulna. Aí depois vem os ossinhos do carpo, os metacarpos e os dedos efetivamente, né? Que são as falanges todas. Tudo isso, membro superior. Certo? Membro superior, quais tipos de movimento ele pode proporcionar? Aí vem essa outra figura que acho que ilustra bem. A escápula. Deixa eu habilitar aqui de novo a caneta, fica mais fácil, né? Colocar sempre um azulzinho, fica mais fácil. A escápula tem um movimento independente. A clavícula tem outro movimento independente. O osso húmero é independente. O rádio e a ulna, apesar deles trabalharem de certa forma sincrônica, né? O rádio ele consegue deslizar sobre a ulna, a cabeça do rádio faz um deslizamento sobre a ulna, que é o que promove aquele movimento que a gente comentou na aula 1, né? De prono e supino. Então ele tá com a palma para baixo, pronado, tá para cima, supinado. Então um desliza sobre o outro, então causa de certa forma um cruzamento de um osso em cima do outro, mas eles também conseguem fazer movimentos independentes. Quando a gente olha para a ulna é muito mais micro movimento, para o rádio já é mais macro movimento, mas isso não diz respeito a fazer ou não fazer. Ambos fazem. Depois, os ossos do carpo, que são alguns, aqui a gente não vai entrar em detalhe a cada nomezinho de osso, mas são alguns ossos, né? Esses ossos, eles fazem movimentos de deslizamento independentes, né? Então, são pequenos cisalhamentos ali, né? Depois nós temos os ossinhos do carpo e as falanges, né? Cada um também consegue fazer seu movimento independente. Então, quando a gente pensa em cinesiologia, tudo é independente. Então, essas figuras ilustrativas que trazem pra gente, né? Tudo ilustrativamente colorido, em cores diferentes para ser separados, nada é por acaso. Porque quando a gente for estudar o movimento do osso, também pode ser separado. Como também pode ser combinado. Porque vão ter músculos ou grupos musculares que vão fazer eles se unirem de alguma forma, tá legal? Então isso é muito, muito importante. Agora caminhando aqui, né? Então quando a gente vai saltando, né? Então pensando de forma geral, a gente tem a articulação unoaxial, ou seja, ela só propõe e deixa a gente fazer um único movimento. Então imaginemos aqui, né? Nós temos lá mais uma vez ordens anatômicas para a gente poder prosseguir. Então nós temos a junção toda. Então essa daqui é a articulação do cotovelo. O complexo todo. Rádio
ulna e húmero. Essa articulação aqui que é da ulna, essa articulação aqui que é do rádio e essa daqui que também é da ulna, acho que eu falei errado, né? Esse aqui é o húmero, essa daqui é a ulna e esse aqui é o rádio, acho que eu falei errado, tá bom? As três juntas formam a articulação do cotovelo, mas as três têm movimentos independentes, uma relacionada à outra, tá legal? Então isso tudo vai proporcionar um único movimento, né? Por isso que ela fala de uno, né? De certa forma, uno axial. Então ela consegue fazer um único gesto, que é o gesto de flexão e extensão. Depois vão ter os músculos que vão facilitar isso acontecer, e a gente pode discutir a ação de um músculo isolado, a ação de um músculo conjunto com outro, o movimento vai ser um pouquinho diferente. Então, níveis de detalhamento, observa a qualidade dessa formação articular. Então, a riqueza de detalhes que tem da superfície óssea, das irregularidades dessas superfícies todas ósseas, dessa cobertura que as articulações receberam, né? Que é a superfície articular, que depois vai receber uma outra, vai ter um encaixe. Para ter esse encaixe e um bom deslizamento vai ter um líquido, que é o líquido sinovial. Por vezes esse encaixe com o líquido precisa formar uma espécie de bolha, né? Uma vedação, um isolamento ali, de forma grosseira, tá bom? Mas fica mais fácil de entender. Isso é a cápsula articular, que dentro tem que ter o líquido, que tem que ter uma quantidade, que tem que ter uma qualidade proteica, né? De substâncias diferentes, minerais também, enfim. Tudo bem? Isso tudo para facilitar a vida, então é uma belíssima imagem. Saindo do cotovelo, agora a gente vai lá para o punho. Então a gente tem um tipo de articulação que se chama articulação biaxial. Bi porque faz dois movimentos, né? Então, olhando para essa linha articular aqui, especificamente, então a gente descarta esses ossinhos do carpo, então a gente vai olhar só o rádio e ulna. Então é essa faixa articular aqui. Essa faixa articular recebe o movimento de biarticular porque ela consegue fazer, ó, flexão, voltar para o padrão neutro, né? Posição funcional que a gente viu, ou até mesmo anatômica, caso estivesse, e o oposto que é a extensão. Flexão, neutro, extensão. Tudo bem? Biarticular. Simples de pensar, já imaginando que alguns músculos vão fazer esse movimento. Então, inclusive, deixa eu já até adiantar. Então, nós temos esse plano, esse posicionamento, esse movimento que é flexão, neutro de novo, esse movimento que é extensão. Os grupos musculares vão receber os mesmos nomes do movimento. Flexores, músculos flexores do punho, aí os músculos têm nomes diferentes, tá bom? Flexores do punho. Extensores, já que é um movimento de extensão, extensores do punho. Viu como é simples? Então, quando a gente tem base, é só seguir. Então, você vai indo ali, step by step, até concluir toda uma linha de raciocínio que era o ponto final que você definiu. Vou caminhando, quero parar em tal lugar. Eu não sei o caminho, mas eu sei o final. Então, você vem pela base, lógico, senão você se perde. Então uma coisa vai facilitando mesmo a outra, por isso que é muito, muito fácil, didático, prazeroso também, né, de pensar, estudar. Coloquei essa outra imagem aqui, né, pensando em exemplos de biaxial, é um movimento simples até que está acontecendo, mas esse movimento ele é bem importante. Então tá aqui, ó, biaxial, então a gente tem lá esse metacarpo, com esses ossinhos do carpo, né? Este osso especificamente. Então ele vai proporcionar o mesmo movimento, né? Então a gente está olhando agora para o polegar, então a gente consegue ficar neutro, fazer adução do polegar ou oponência do polegar e a abdução do polegar, que é o retorno, né? Então você consegue fazer dois movimentos opostos. Bem simples o movimento, são os nomes que são mais complexos do que o próprio gesto, né? Mas enfim, a ideia central aqui é a palavra biaxial, ou seja, duas possibilidades de movimento. Flexo-extensão ou adução e abdução do polegar. Tá legal? Uma ótima imagem também, né? Aí agora a gente tem aqui uma opção de
triaxial é um outro conceito, é uma palavra bem importante, um movimento muito importante. A gente já falou dele de alguma forma até aqui, mas não dando este nome. Então peguei essa opção aqui de imagem, é uma opção muito boa também, que é olhar lá a fossa acetabular, né? O osso do quadril, então esse daqui é o quadril, que a gente ainda não tinha visto ele na íntegra, né? Quadril é a peça como um todo, então a gente está vendo um dos lados do quadril. E aí ele tem suas subdivisões, lógico, a parte superior, a parte anterior, que é o pubis, a parte ínfero-posterior, que é o isquio, e assim por diante. E nós temos aqui o osso fêmur, que é o todo. Então a gente tem a cabeça do fêmur e a gente tem a superfície articular, que é esse todo aqui. Fora esse pequeno ligamento que é a fóvea, né, da cabeça do fêmur, que recebe um ligamento que se insere lá no acetábulo. Tá vendo? Para segurar a cabeça do fêmur encaixado dentro da fossa acetabular. E aí vem toda a cavidade, que é de forma grosseira, uma espécie de copo, né, para receber aquela bolinha que é a cabeça do fêmur. E aí esse todo é o acetábulo. Então formou um encaixe. Tudo bem? Esse encaixe agora vai deixar o movimento acontecer. É uma articulação do tipo cartilaginosa, como já viu antes, é uma articulação do tipo sinovial, porque tem líquido sinovial lá nela. Então a gente vai ter a liberdade de movimento acontecendo ali. Quais movimentos poderiam acontecer ali? Flexão, extensão, que a gente tanto já discutiu. Também vai ter o movimento de adução e abdução, que a gente também já viu em outras articulações. Fora isso, a gente pode ter um movimento combinado, que é um pouquinho da flexão, um pouquinho da extensão, um pouquinho da adução, um pouquinho da abdução, que é um movimento que a gente fez combinado, ele vai se chamar de circundução, que é um movimento, de certa forma, tridimensional, vai? Ele consegue ir para todas as direções ao mesmo tempo, passar ali ao mesmo tempo. Mas a classificação da articulação em si, já que a gente precisa dar um nome definitivo, ela é uma articulação do tipo triaxial. Então, se você se deparar numa situação de um questionamento, de uma pergunta, pode falar assim: Rodrigo, me dê um exemplo de uma articulação do tipo triaxial. Aí você já, opa, peraí, 3 movimentos, achei. O acetábulo, a cabeça do fêmur com o quadril. Então, a articulação coxo-femoral, que é o nome dela, é uma articulação do tipo triaxial, que permite 3 movimentos, ou até mesmo mais, se a gente for pensar nos movimentos de forma combinada, tá legal? Então é um ótimo exemplo também, né? E aí aqui a gente segue, então agora eu vou fazer uma velocidade um pouco maior para estimular a sua linha de raciocínio aí. Então a gente tem aqui essa articulação, que é o ombro, cabeça do fêmur lá com a parte da escápula, então escápula e úmero, então a gente tem a cabeça do úmero, né, junto com a escápula, formou uma articulação. Essa articulação permite a liberdade de um movimento, essa liberdade de movimento vai ser triaxial, ou seja, ela permite fazer flexão, extensão, adução, abdução, permite fazer uma espécie de giro que se chama de circundução. É quase a mesma situação do quadril, né, da coxa femoral, com exceção da liberdade de movimento, né, o ombro ele permite uma amplitude de movimento muito maior do que o quadril, obviamente, pela posição das estruturas anatômicas mesmo. Aqui a gente tem já fechamento de tudo isso, então olhando para essa articulação com mais camadas de estruturas anatômicas, então a gente está vendo aqui inúmeros ligamentos ao redor dessas camadas, né? Então esses ligamentos eles estão fechando uma cápsula articular, dentro dessa cápsula vai ter aquele líquido, que a gente já deu o nome, que é o líquido sinovial, por isso ela recebe o nome de articulação do tipo sinovial. São exemplos simples porque a gente já viu anteriormente, mas só para reforçar, porque a gente não tinha visualizado. Então perceba agora a complexidade, né, quando a gente fala de ligamentos, quantas estruturas tem em conjunto com essa estrutura aqui para conseguir permitir liberdade de movimento. Então a gente falou tanto, né, sobre a escápula com a clavícula, e aí tem a fusão de um ligamento. A clavícula com a escápula tem a fusão de outros ligamentos. O úmero, né, a cabeça do úmero com a própria escápula tem a fusão de outros ligamentos. Olha quantos ligamentos. Essa pequena parte aqui, ó, que é um tendão, vou
pintar ele aqui para ficar fácil de visualizar. Essa pequena parte aqui que forma um sulco, né, que é um dos acidentes de superfície óssea, é o tendão do músculo bíceps, que termina lá em cima, né? Ele vai terminar aqui em cima, assim. Então, uma vez que você tem a contração, como se fosse uma cordinha puxando, você vai ter a ação de fazer um movimento do próprio ombro, que é elevação do ombro aqui, é um movimento de flexão do ombro, né? Se você fez flexão, 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 é o mesmo músculo. Lógico que tem outros músculos participando ali no sinergismo, né? Que é uma espécie de parceria. E esse músculo também atravessa outra articulação, que é a articulação do cotovelo, que a gente já falou disso em outros momentos. Então ele também permite o movimento de flexão do cotovelo. Então de cara a gente já poderia responder, né? O músculo bíceps braquial é biarticular, ele tem ações biarticulares, ou seja, ele movimenta duas articulações, a articulação do cotovelo, flexão do cotovelo, e a articulação do ombro, flexão do ombro. Tudo bem? Ombro, cotovelo. Um exemplo, pela posição que ele está mesmo, né? Então, o tanto que a gente já começa a falar aqui diz respeito mais à biomecânica do que propriamente dito a cinesiologia, ou a cinesiologia com referência na biomecânica, e assim sucessivamente. Aí avançando, agora que a gente vai ver inúmeras articulações. Então o meu desafio é você pegar um atlas ou um bom livro de anatomia humana. Deixo uma grande recomendação minha, que é o livro do Netter. As imagens do Netter, elas são muito boas. O Netter era um grande desenhista, né? Então olhar as imagens com a riqueza de detalhe que ele sempre trouxe é muito interessante. Hoje, inclusive, a gente tem até no mercado, né, o Atlas de Anatomia de forma digital. A gente tem um software 3D de anatomia que é feito com as imagens do Netter. Então é bem interessante. Estou fazendo propaganda do Netter, mas porque eu, Rodrigo, particularmente gosto muito da qualidade das imagens. Mas a gente tem outros livros, inclusive eu deixei referência de alguns no final de todo esse conteúdo do curso. Então nós temos lá o Sobota, o próprio Netter, depois nós temos outros que são voltados mais para a cinesiologia, como a Kisner, que também traz imagens boas pra caramba, assim. E aí assim a gente segue com o desafio. Então o meu desafio de deixar aqui com você, de entregar essa responsabilidade é: olhe para as articulações a grosso modo, anatomicamente falando, e entenda como aquilo pode se comportar numa imagem. Depois olhe para você mesmo e faça esse exercício, né, de fazer o gesto e sentir em você mesmo. E aí acho que a coisa facilita a absorção de conhecimento. Então, por exemplo, aqui em cima, né, a clavícula, vou pegar como exemplo bem rápido mesmo, ó, a clavícula com o osso externo, tá vendo? Uma costela com a outra, primeira costela com o externo, costela com o externo, isso aqui são articulações, tem movimento, e assim sucessivamente. Próximo, então aqui nós temos agora lá em cima, como já até inclusive deixei numa figura anterior, mais uma vez, a acrômio clavicular é o nome da articulação. A clavícula com uma parte da escápula que se chama acrômio, um dos acidentes de superfície do osso escápula. Ali vai ter um movimento também. Qual o nome desse movimento? Quais os músculos que fazem esse movimento acontecer? Aí aqui tem outra articulação que a gente também já falou, que se chama de glenohumeral. Essa eu vou passar porque a gente já comentou, que é a junção do osso húmero, né, da cabeça do húmero, com a parte do acrômio, que é uma parte da escápula. Se chama articulação acrômio-clavicular ou até mesmo glenohumeral, que são as duas que a gente acabou de ver anteriormente. Isso tudo forma um complexo. Esse complexo se chama de articulação do ombro e assim sucessivamente, sem falar dos músculos que vão exigir ações. E aí assim segue. Quantas e quantas articulações nós poderíamos discutir aqui e observar? Então, temos mais uma. Temos a do cotovelo, que a gente tanto mencionou. Temos essa ilustração mostrando a cápsula articular sendo formada, que é camada em cima de camada de ligamentos, e lá na parte interna sobrou só aquela superfície articular.
aquela superfície articular está hidratada, né, de um líquido, que é o líquido sinovial, por isso recebeu o nome de articulação do tipo sinovial. Só batendo no martelo mais uma vez, só para você ir memorizando, né? É um recadinho, né? Olha, guarda o recado. A articulação é assim, guarda o recado. É assim. Lembrando que a gente aprende por repetição, por aprender assim sucessivamente, né? Por isso que eu, inclusive, gosto de falar dessa forma, bem repetitivo, porque acho que vai fazendo cada vez mais sentido e vai tirando os obstáculos que podem ter ficado, né? A coisa vai ficando cada vez mais clara. Lá no rádio e una com relação a punho, mais uma vez, ou o relacionamento do rádio com a una, que é aquele movimento de rotação que eu comentei, né? Prono, supino, supino, prono, mais uma articulação, mais uma facilidade aí que a gente pode ter. Depois lá na mão, a gente falou pouco sobre a mão, né? A mão tem inúmeros ligamentos sobrepostos um sobre o outro, mas quando a gente olha de forma isolada cada um daqueles pequenos ossinhos, né, lá do carpo, eles fazem deslizamento um sobre o outro, que vai facilitar os pequenos gestos, né? Quando a gente vai estudar algumas coisas mais rebuscadas, mais refinadas, a gente já está falando de motricidade fina. São os movimentos finos e sutis que a mão humana pode fazer. Lembrando que animal algum consegue fazer os movimentos que a mão humana faz, né? Então foi um super aprendizado que o homem adquiriu ao longo da evolução, né? Então esses ossinhos, eles contribuem muito para esse refinamento. Então imagina, se você, curiosamente, né, que a gente está falando tanto de coisas clínicas, se você adquirir um bloqueio em um desses ossos, vou falar um dos nomes dos ossos que não era o nosso foco aqui, mas tem um ossinho que se chama pisiforme. Então você caiu ali com a mão espalmada e teve um bloqueio, né? Caí, mão no chão. Aí tem um ossinho que se chama pisiforme. Esse ossinho pode entrar em bloqueio. Ele bloqueado, ele atrapalha a mecânica dos demais vizinhos. Uma vez ele bloqueado, agora você tem menos funcionalidade. Como a gente viu na coluna vertebral, só que a gente estava falando de um disco, né? Então pegou lá e travou o C4 fez com que C3 e C5 trabalhassem em excesso para o movimento poder acontecer. No punho vai se comportar da mesma forma, né? Qualquer alteração em qualquer lugar do corpo vai gerar uma repercussão. Então por isso que é importante a gente manter uma boa qualidade ou até mesmo entender o que seria qualidade para entender qual é a disfunção em questão. Então é um super raciocínio. Estruturas anatômicas sobrepostas umas nas outras só para mostrar o que seria essa articulação radiocarpal ou as articulações todas de punho e mão, né? Então, olha a riqueza de detalhe. Eu trouxe essa imagem só para isso, só para mostrar mesmo a riqueza de detalhes que nós temos, né, nessas estruturas. Falar em estrutura, uma curiosidade que acho que eu posso trazer aqui, que é muito boa, é sobre as alterações de punho quando a gente fala assim... A pessoa está com um diagnóstico que se chama... Me fugiu a palavra agora. Eu ia falar da função e eu pensei no diagnóstico, mas acho que fica mais claro falar do diagnóstico. Então a pessoa está com uma alteração grande de punho, que é fruto de excesso de movimentos cotidianos, né? A pessoa está ali trabalhando, se sobrecarregando, e aí adquire uma grande disfunção. Aí eu quero saber, essa disfunção ela surgiu do local ou ela surgiu de alguma distância? E aí tem um contexto muito grande da gente pensar, né, como a gente já discutiu tanto no início. As estruturas elas foram formadas de céfalo para caudal, de posterior ou anterior, depende da estrutura, para anterior vice-versa. De interno, aí é regra, para externo. E aí isso se forma. Tudo bem? Então nós temos agora uma lesão. Será que essa lesão ela veio do próprio local ou ela veio de alguma outra direção? Então é um pensamento. Se você é da área clínica, como é que você pode desvendar esse mistério? O que a gente poderia fazer? Vou deixar você pensar um pouquinho. Será que ela é local ou será que ela é à distância? Vou dar o nome do diagnóstico. Síndrome do túnel do carpo. Já ouviu falar? A síndrome do túnel do carpo, invariavelmente, não é uma lesão local. Por mais que a pessoa trabalhe digitando muito, por mais que ela trabalhe fazendo muita força, ou um movimento muito fino, ou um movimento mais parado, mais robótico, essa alteração, a síndrome do túnel do carpo, é uma compressão local em estruturas membranosas, né, local, comprime um nervo, que é o nervo mediano, e esse nervo, por vezes, traz toda uma sintomatologia neural,
parestesia, sensação de fraqueza, né, nas mãos, mas não fruto do local e muitas vezes fruto do próprio trajeto. E aí, ironicamente, né, por isso que eu quis trazer esse exemplo, porque eu acabei de pensar mesmo, nem tá aqui no nosso conteúdo, mas eu acabei de pensar. Existe um plexo cervical, o plexo é a saída, a formação dos grandes nervos, né? Que ele sai exatamente de C3, C4, C5. Esse se forma o plexo cervical. C3, C4, C5 forma um pequeno plexo que depois vai virar plexo braquial, e desse plexo braquial a gente tem ramificações. Então a gente tem o nervo ulnar, o nervo mediano e o nervo radial. O nervo mediano, que é o grande nervo em questão, vai caminhar por forma mediana ao longo do membro superior até chegar lá no meio da palma da mão, basicamente. Esse é o nervo mediano, e ele comprimido aqui gera uma repercussão local, mas ele também pode ter sido comprimido na região da sua origem, lá em cima, lá no plexo cervical, entre C3, C4 e C5. Então você teve uma compressão cervical e você tem uma sintomatologia de mão. E aí, por vezes, o tratamento é feito nas mãos. A cirurgia é feita nas mãos. E alguém sequer avaliou o trajeto, menos ainda a origem, para tentar entender se tinha algo. Você vê como a anatomia é bonita? Você vê como ela é importante? Lógico que assim, Rodrigo, na prática clínica isso dá um pouco de trabalho. Ir atrás da origem dos problemas, ficar tirando camada de estruturas até chegar numa possível origem, porque como é que se define uma origem nessa imensidão que é o corpo humano, né? Então, confesso que sim, é um pouquinho difícil, mas trabalhar só o local não é nem um pouco inteligente se você não fez essa parte investigativa. Então a cinesiologia ela traz isso pra gente. Se o punho não vai bem, o trajeto tem que não ir bem também, ou tem que alguém estar facilitado. Tem que ter um bloqueio alto para ter um sintoma baixo. Tem que ter um sintoma baixo se tiver algo alto, e vice-versa o tempo todo. Não dá para olhar só um lugar. Então acho que é isso, é esse o recado que eu quero passar, entendeu? Isso é muito importante, muito interessante, principalmente para a área da reabilitação. E aí, por fim, para a gente fechar todo esse contexto da nossa aula 3 aqui, eu quero deixar também algumas sugestões de pensamentos de movimento. Então, tenho imagens diferentes. Então, pensando agora em grandes complexos. Então, a gente tem o complexo articular do ombro-escápula. Um dos movimentos possíveis de acontecer ali é o movimento de elevação dessa escápula, que é o encolhimento do ombro, como a imagem mostra aqui pra gente, de forma muito boa, né? Escápula subiu. Elevação da escápula. Escápula desceu, voltou para a posição natural dela, aquela posição que a gente chamou de funcional, né? Fundamental, que seja. Será que essa escápula consegue descer mais um pouquinho? Consegue. Então, daquele ponto neutro para baixo, depressão da escápula. Elevação, neutro, depressão. Simples de pensar. Tudo bem? A imagem mostra bem isso pra gente, né? Falei depressão, mas existe um outro nome também que pode ser abaixamento, tá? A maioria traz como depressão, por conta de ação de alguns músculos. Os músculos que fazem isso são músculos do trapézio, e o trapézio ele tem essa função, né? Tem uma parte mais baixa que chama descendente, ele faz uma contração justamente puxando para baixo, acho que por isso do nome depressão. Fica mais fácil de entender, mas como eu comentei em aulas anteriores, né, é mais fácil você pensar em todo quanto é possibilidades de nome para quando você ouvir falar não ficar tão perdido. Abaixamento e depressão é uma opção. A elevação, basicamente, onde se tem na literatura, é só elevação. Alguns até falam de forma clínica em encolhimento, mas aí é muito mais voltado para o ombro do que para o plano da escápula em si. Enfim, seguindo, protusão, que basicamente é levar esses dois ombros ou a própria escápula para frente. Outros autores podem trazer isso para a gente também como abdução da escápula. Lembra que a abi é afastar da linha média. Deixa eu tirar aqui a caneta da mão. Então essas são as escápulas e a linha média está aqui bem no meio. Então as escápulas afastaram da linha. Entende? Então ela fez esse movimento assim. A linha está aqui, ela distanciou da linha. Ela voltou, ela se aproximou da linha. Então essa é a abdução da escápula ou simplesmente protusão, como eu trago aqui na imagem. E aí, óbvio que o retorno é a adução
ou como a imagem mostra aqui pra gente, retração da escápula. Então a escápula tá aqui, neutra. Aí ela aproximou, adução ou retração. Aí da adução para retração ela voltou para o neutro, aí ela pode fazer a protusão ou a abdução. Tudo bem? Simples. Depois tem os músculos que fazem essas ações, que aí eu vou deixar para você o desafio de você ficar interpretando, buscando e lendo. Até que deixei já aqui como referência, né? Quais são os músculos que fazem cada um desses movimentos. Depois a gente tem flexão lateral, tudo bem? Que a gente também pode chamar de abdução, certo? Depois nós temos a flexão, poderia falar flexão horizontal ou a adução, que é só a volta, por isso que eu não coloquei aqui, tudo bem? Depois a gente tem agora um outro eixo que está como um pino, né? Como mostra aqui pra gente. Então agora a gente tem a rotação, que pode acontecer medial ou rotação lateral. Essa é um pouco mais delicada da gente pensar. Então a gente olha aquele eixo longitudinal dentro daqueles mesmos planos, né? Ou o plano sagital ou o plano... como fala, meu Deus? Horizontal... Tô falando bobagem aqui. O plano sagital ou o plano coronal, que é o mesmo que o frontal. E aí você tem um eixo longitudinal, é isso. E aí ao redor desse eixo você vai ter um movimento. Tudo bem? E aí dessa forma a gente tem essa rotação. Então a rotação, quando ela se aproxima da linha média, imagina a rotação está indo em direção à linha média. Então a linha média está aqui, eu coloquei isso como referência. Então ela fez isso, né? Essa rotação é a rotação medial. Essa figura aqui ela mostra pra gente a visualização da escápula. Porém, se a gente observar no vetor longitudinal a parte superior do ombro, então a gente consegue visualizar melhor, como se a gente estivesse olhando de cima para baixo, né? Então a gente vai ver que tem essa rotação interna ou medial, ou seja, indo em direção àquela linha média, e depois a gente tem um retorno, ficou neutro. Depois a gente tem o oposto, afastando da linha média, que é a rotação lateral ou a rotação externa, tudo bem? Isso é muito fácil de visualizar no ombro. Mas quando a gente visualiza em outras regiões do corpo, por exemplo, a gente vai olhar para a própria articulação coxo-femoral, como a gente falou anteriormente, é um pouquinho mais difícil de visualizar porque a gente olha um membro que é um pouco mais longo. E aí para isso a gente fica ali próximo da articulação mesmo, ou olha só para a coxa. Então imagine a pessoa deitada, né? A linha média está aqui, então a coxa esquerda, por exemplo, fez isso em direção à linha média. Como se ele tivesse... não, ele está girando a perna para a parte interna. Tudo bem? Então a ponta do pé que está lá foi para o meio, em direção à linha média. Aí voltou para o neutro, o pé está apontando para o teto. Agora ele vai para a lateral, rotação externa ou lateral. Tudo bem? Deitado é fácil de visualizar. Agora se a gente estivesse sentado, aí a referência muda um pouquinho. E aí o pé já não é mais a nossa referência. Então a gente tem que olhar para a coxa, né? Então a coxa foi interna, aproximou da linha. A coxa foi externa. Rotação interna ou medial, rotação externa ou lateral. Aproximou e afastou da linha é a referência, é isso. Dessa forma a gente não se perde e também não precisa ficar o tempo todo pensando em plano e eixo articular, né? É só pensar na referência da própria posição anatômica ou da linha. E aí aqui uma mera figura ilustrativa do complexo do ombro, só mais uma vez reforçando o quanto isso é rico de detalhes. Essa imagem traz uma novidade que são os músculos que a gente não falou e não mostrou até agora, eu deixei para desafio para você explorar um pouquinho mais, então as próprias figuras já trazem as ações e os músculos que fazem o movimento acontecer, então aqui é só uma figura ilustrativa mesmo para mostrar a complexidade de tudo. A articulação do cotovelo, os músculos que compreendem essa articulação, depois os músculos que também vão fazer esses gestos, né? Então nós temos músculos bem importantes ali, incluindo esse carinha aqui que eu tanto mencionei inúmeras vezes, né? Que é o bíceps braquial. Lembrando que ele se insere lá deixa eu pegar a caneta azul, fica mais fácil de ver. Ele se insere lá no rádio, né? Ou seja, lá no antebraço, e aí ele tem um trajeto todo ao longo do húmero, e depois ele vai terminar lá em cima no ombro, né? Imagina que o ombro terminasse aqui, então ele termina lá em cima. Então ele é biarticular, consegue movimentar o próprio ombro e consegue movimentar o cotovelo.
que era aquela nossa curiosidade, né, de biarticular, fazendo um movimento unoaxial no cotovelo e triaxial lá no ombro, enfim. Então esse aqui é um bom exemplo de como as articulações se comportam, né? A gente já falou bastante sobre o ombro e o cotovelo, então a gente segue avançando. Essa próxima imagem a gente acabou falando um pouquinho também, são os movimentos do punho, né? Com exceção ao movimento de lateralidades que a gente não comentou. Então ele propõe a ideia de flexo-extensão desse punho, ele propõe a ideia de prono-supino, que é levar a palma para baixo, prono, para cima, supino, e ele também propõe um movimento de dar tchau, né, que o pessoal tanto comenta, que é o desvio radial ou flexão radial, ou desvio ulnar ou flexão ulnar, que são as lateralidades, né, que aí é o tchauzinho, né, basicamente é isso. E por falando em tchau, nossa aula vai chegando ao fim. Deixo aqui para você essas seguintes perguntas. Nossa aula 3 são só 2 perguntas, mas você precisa responder de forma volumosa. Eu preciso que você cite algumas coisas, tá? É um ótimo exercício. Primeira questão, não é bem uma pergunta, né? É para você citar os graus de liberdade e dar um exemplo de cada. Então, quais são os nossos graus de liberdade de movimento articular? Quais são eles? São alguns, né? E aí você, por favor, dê exemplos. Pode dar bastante exemplo, tá? É um ótimo exercício para forçar o nosso pensamento. E a segunda questão é para você citar os movimentos que compõem a articulação do punho. Que aí agora é a cola que eu acabei de dar, eu só não vou voltar a falar de novo para não dar mais opções e spoilers do que eu já dei. A ideia é ser um exercício, é bem basicão mesmo, mas a ideia é fazer disso um exercício, tá legal? Então, deste modo, a gente chega aqui no final da nossa aula de número 3. Eu espero que tenha ficado claro. Como eu falo em todas as aulas, coloque suas dúvidas o mais rápido possível para que você não se perca. Se você não trouxer as dúvidas aqui, por favor, faça suas anotações. É importante para o processo de ensino-aprendizagem conseguir absorver dessa forma, né? Deixando tudo exposto o tempo todo, porque a nossa mente, ela... hora ou outra ela é limitada, a gente acaba se atrapalhando e se perdendo um pouquinho, aí as coisas somem mesmo, né? Tá legal? É isso, então forte abraço e eu vejo você na nossa próxima aula, que vai ser a aula 4. Tchau, tchau, até lá!